This call is now being recorded. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Bom dia mais uma vez. Bem-vindos todos à nossa aula de exercício, a nossa aula número 6, onde nós vamos falar sobre movimentos unidimensionais. Esse assunto ele é apresentado no capítulo 2 do livro Fundamentos da Física, né, volume 1. Eu disponibilizei para vocês o material referente à 9ª edição, tá? A diferença entre a 9ª edição e a 10ª edição é apenas estética e o acréscimo de mais exercícios na parte final. Então, não muda basicamente nada no conteúdo, e até o exercício número 102, na edição 9, é igual da edição 10, tá? Da 10ª edição. Então, assim, não muda basicamente nada. Então, eu só utilizei essa versão porque o formato que eu tenho a 10ª edição é uma extensão que chama EPUB, e o 9ª edição é PDF, então eu consigo disponibilizar o PDF mais fácil do que no outro formato. Estava me dando muito trabalho ter que converter e não ficava legal, perdia umas imagens. Então, por isso, eu estou usando a 9ª edição, tá? Só por isso. Vamos lá. Avisos importantes, né? Sexta-feira eu recebi os relatórios de vocês, fiz a leitura de cada um, agradeço a participação de cada um, devolvi o feedback no sábado para todo mundo, todos receberam o feedback dos relatórios. Todo mundo recebeu, pessoal? Beleza. É sempre importante, tá? A gente tá tendo essa comunicação, que é uma forma de eu saber como é que tá a evolução de vocês dentro da minha disciplina. Deixa eu só fechar aqui, como é que está a evolução de vocês dentro da minha disciplina. Então, isso vai ser muito legal para que, à medida que as coisas começarem a ficar mais complicadas, vocês vão perceber que esse contato vai diminuir demais a dúvida. Outra coisa, até o momento, eu espero que todos tenham conseguido compreender o assunto, né? Então, até o momento, nenhum grupo entrou em contato comigo diretamente para uma dúvida em específica ou o agendamento de algum atendimento, né, como eu já tinha combinado com vocês, mas sempre lembrando, os grupos, a qualquer momento, durante os seus encontros, ou se um integrante está estudando, teve dúvida, ele pode encaminhar essa dúvida via e-mail, só lembra de identificar o seu grupo, tá, quando você mandar a dúvida, e se você quiser colocar os seus colegas em cópia, é melhor, porque aí eu tiro a dúvida para todos do grupo. Mas vocês podem me mandar a dúvida a qualquer momento, tá? Não precisa esperar chegar a aula de exercício para que você tire uma dúvida. Pode ser uma dúvida simples ou uma dúvida complicada. O importante é que você não deixe acumular as dúvidas. Então, esse formato de ensino à distância, ele permite que a gente tenha um contato quase que diário. Se você mandar um e-mail, eu vou responder prontamente. Então, fica a dica para vocês, tá bom? A outra coisa que eu queria ver com vocês todo mundo assistiu a aula de movimento unidimensional lá no YouTube? Todos conseguiram assistir? Tiveram dificuldades? Não tiveram dificuldades? Compreenderam o assunto? Beleza, beleza. Eu estou sempre disponibilizando, tá, lá no SIGA para vocês, então a ideia é que vocês tenham essa aula para assistir a qualquer momento. Vocês podem colocar comentários lá também, que eu sempre comento, eu respondo. Vocês podem mandar mensagem para mim para tirar dúvida. Então, de novo, não deixem acumular dúvidas, pessoal. Não deixem acumular dúvidas. O assunto vai começar a evoluir cada vez mais e aí vai começar a apertar, tá bom? Beleza. Eu deixei uma indicação para vocês de exercícios lá no SIGA. Vocês chegaram a fazer os exercícios, vocês tentaram resolver outros exercícios, tem algum em específico que vocês querem que eu dê uma olhada? Podem colocando no chat aí, tá bom? Eu deixei o exercício número 2, número 9, 16, 19, 23, 28, 36, 49, 55 e 94. Esses foram os exercícios que eu deixei como exercícios propostos. Eu os escolhi
para que vocês pudessem treinar. Então, eu basicamente peguei exercícios de cada uma das sessões, que é apresentada no livro. Os exercícios, eles têm indicações de dificuldades, tá? São os pontinhos que tem do lado. Um pontinho é um exercício fácil, 2 pontinhos é um exercício intermediário, e 3 pontinhos é um exercício que exige um pouco mais de vocês. Então, eu fiz escolhas de tal modo que eu conseguisse passar pelos 3 tipos de exercício, tá bom? Tem algum específico que vocês querem que eu dê uma olhada? Tem alguma coisa com relação ao assunto em si que não ficou claro, que vocês gostariam que eu tirasse alguma dúvida? Podem comentar no chat aí, pessoal. Fiquem à vontade. Eu vou escolhendo aleatoriamente aqui e vou fazendo. Deixe-me apresentar a minha tela. A gente já vê. O Vitor teve uma dificuldade na questão 42, né, Vitor? Certo. Deixa eu só organizar aqui minha tela. E aí a gente já começa. Bem, antes de começar a falar a questão, deixa eu só fazer uma breve revisão do que o capítulo fala, porque eu acho que isso é importante. Eu sei que todos assistiram às aulas, mas... Todos conseguem visualizar bem aí ou está muito pequeno? Está conseguindo ler, pessoal? Vocês conseguem visualizar aí o que está colado? Perfeito. Então, é um breve resumo da minha aula, né? Só para que vocês possam estar cientes do que foi que a gente estudou. Então, vamos lá, né? Bem, a gente está estudando o movimento unidimensional, o capítulo 2 do livro do Halliday, nona edição, que é esse livrinho de capa verde. E nesse capítulo 2, a gente estuda a cinemática, né? Então, a gente começa a estudar o movimento dos corpos, mas sem se preocupar com o que fez eles entrarem em movimento. Então, alguns termos são muito importantes nesse estudo e a gente precisa tê-los bem fixados na nossa mente. A primeira coisa é entender que o movimento unidimensional, ele é um movimento que acontece em uma única direção. Então, todos os nossos estudos, nesse caso... Deixa eu só ajeitar minha mesa aqui, que ela não quer... Então, tudo que a gente vai estudar, tá, pessoal? Ele acontece em uma única direção. Então, ou o movimento acontece na horizontal, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, ou então o nosso movimento vai acontecer de baixo para cima, ou de cima para baixo. Então, qualquer movimento que aconteça nessas duas direções em que eu mostrei, uma na cor azul e a outra na cor vermelha, é o que nós caracterizamos como sendo um movimento unidimensional. Deixa eu escrever melhor aqui. Então, movimento em uma dimensão, tá? Então, por isso que é chamado de movimento unidimensional. Quando a gente fala sobre movimento unidimensional ou movimentos em mais de uma dimensão, alguns termos são muito importantes e a gente tem que compreender muito bem o que significa cada um. O primeiro termo que é importante que a gente compreenda é a noção de posição, tá? Então, a posição é exatamente a localização do nosso objeto que está se movimentando.
Quando você olha para os dois tipos de movimentos unidimensionais que eu mostrei para vocês, na cor azul e na cor vermelha, a posição é exatamente a localização em que cada um dos nossos objetos que estiverem se movimentando, eles vão estar, quando a gente compara isso com uma origem do movimento, né? Então, aqui é a nossa origem, aqui é a nossa origem, aqui é a nossa origem e aqui é a nossa origem. Então, ela sempre vai ser uma posição relativa à origem do nosso movimento, ao início do nosso movimento. E essa posição, ela pode ter um sentido positivo. Então, veja que nós sempre adotamos que quando o movimento ocorre à direita da origem, aqui a posição ela é dita positiva. E quando o movimento ocorre à esquerda da origem, nós dizemos que ele é negativo. E com relação ao movimento horizontal, a mesma ideia. Quando você move na direção acima da origem, a gente fala que o movimento é positivo. E quando você move para baixo da origem, você está dizendo que o movimento é negativo. Tudo bem até aqui ou alguma dúvida, pessoal? Fui claro? Perfeito. Uma vez que a gente compreende o conceito de... e como que a gente identifica, né? Bem, a gente identifica com a letra X, então a gente chama de posição 1, X1. Por que o X? Porque está acontecendo na horizontal, então aqui pode ser uma posição 1, aqui pode ser uma posição 2, posso colocar aqui uma posição 3, e assim sucessivamente, tá? Essa ordem é a ordem com que você vai estudando o movimento. Então, primeira posição, segunda posição, terceira posição, e assim sucessivamente. Quando a gente fala do eixo Y, no movimento na vertical, a gente adota uma outra letra, a gente adota a letra Y, tá? Y1, Y2, enfim, só para diferenciar quando o movimento é na horizontal, quando o movimento é na vertical. Uma vez que a gente compreende o conceito de posição, consequentemente, você começa a definir uma outra grandeza física, que é chamada de deslocamento. Deslocamento nada mais é do que o quanto você andou. Então, é a distância percorrida, né? É a variação da posição. Então, essa grandeza, ela é representada pela letra ΔX, e você calcula a posição final menos posição inicial. Então, veja que aqui no nosso desenho, a posição final é x3 e a posição inicial é x1. Então, o deslocamento aqui, o nosso ΔX, seria x3 menos x1, ok? Esse deslocamento ele pode ser tanto positivo quanto negativo, lembrando que no movimento unidimensional, o sinal vai indicar se ele está à direita da origem ou à esquerda da origem, tá? No caso horizontal, ou acima da origem ou abaixo da origem, no caso vertical. Definido o conceito de posição, a gente também define a noção de velocidade, ou melhor, velocidade média, que é o quanto você vai andar no intervalo de tempo. Então, é a variação do espaço por um intervalo de tempo. Por isso que a gente calcula ΔX sobre ΔT. Outra coisa que é importante lembrar é que a unidade de deslocamento é o metro. A velocidade, ela tem unidade de metros por segundo. Como que a gente calcula a velocidade média? É o deslocamento, posição final menos posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Tá bom? E a velocidade escalar média, né, é o quanto você andou dividido pelo tempo. Então, por exemplo, uma situação bem simples para que a gente possa diferenciar um do outro, tá? Se você tem um veículo que ele está localizado inicialmente na posição de 10 metros e no intervalo de tempo T1 igual a 2 segundos, e você depois tem ele numa posição 2 de 25 metros, no intervalo de tempo medindo no relógio de 10 segundos, quanto que é a velocidade média desse carro? Bem, vai ser a sua posição final menos a inicial, dividido pelo seu tempo final menos o inicial. Ok? E aí você vai ter uma velocidade média de 15 dividido por 8. Tá bom? E aí seria daqui 1, alguma coisa metros por segundo. Agora, o que vem a ser a velocidade escalar média? Bem, a velocidade escalar média é quanto você andou
naquele tempo. Então, por exemplo, eu andei 30 quilômetros em 2 horas. Então, você calcula essa velocidade escalar média, vou chamar de, ele está chamando aqui de letra S, ela vai te dizer a distância total percorrida, distância total, dividido pelo tempo total. Então, veja que aqui nesse caso, então, por exemplo, eu andei 30 quilômetros em 2 horas. Então, eu tive uma velocidade escalar média de 15 quilômetros por hora. Agora, a pergunta é, quer dizer que ao longo desses 30 quilômetros, eu sempre andei a 15 quilômetros por hora? Não, isso é só uma média. É, por exemplo, quando você sai da sua casa e vai até a UFRA, e aí num dia você gastou 2 horas, no outro dia você gastou 30 minutos. Então, naquele dia que você gastou 2 horas, a sua velocidade escalar média vai ser o quanto você andou da sua casa até a UFRA nesse intervalo de tempo de 2 horas. Então, é a sua velocidade escalar média. E no outro dia que você gastou só meia hora, a sua velocidade escalar média vai ser diferente do primeiro dia. Agora, durante o percurso, você teve diferentes valores de velocidade. Ora o seu ônibus andou mais rápido, ora o seu ônibus andou mais devagar. Tudo bem, pessoal? Posso continuar aqui? Perfeito. E aí, continuando, o problema depois ele apresenta para a gente o conceito, o livro apresenta para a gente o conceito de velocidade instantânea, e aí é quando você quer saber a velocidade real, né, num instante de tempo muito pequeno, e ele define isso através da operação derivada, né? Então, o que ele fala é que a velocidade instantânea nada mais é do que a derivada da posição com relação ao tempo. E aí eu sei que vocês ainda não visualizaram derivadas, vocês estão começando a ver o cálculo, mas eu deixei disponível para vocês aquela aula de noções de derivadas, onde dá para ter mais ou menos uma ideia como que a gente calcula a derivada de uma função. Então, caso você ainda não tenha visto, vocês podem voltar lá naquela aulinha nossa, se eu não me engano, eu acho que é a aula número 3, lá na playlist de cálculo 2, e aí vocês podem assistir e vocês vão entender como é que operacionaliza a derivada, tá bom? Então, é importante. O que eu espero que vocês identifiquem? Que a velocidade média, ela é variação do espaço no intervalo do tempo, e a velocidade instantânea é a derivada da posição em função do tempo, tá bom? Quando que a gente tem velocidade? Isso é outra coisa que é importante, fisicamente falando. Velocidade, pessoal, ela indica para a gente que a posição de um objeto está mudando. Então, se um objeto ele tem mudança de posição ao longo do tempo, significa que ele tem uma velocidade. Basta você pensar, se você ficar parado exatamente onde você está, a sua velocidade é 0, porque a sua posição ela não muda com o tempo. Mas se você se levantar e for até a cozinha ou até outro lugar da sua casa, a sua posição com relação à tela do computador vai começar a mudar ao passar do tempo. Significa que a partir de agora você tem uma velocidade. Então, velocidade é um indicativo de variação de posição. Agora, você pode ter, ao longo desse seu movimento, uma mudança de posição constante. Então, a sua velocidade permanece a mesma. Porém, você pode ter também uma mudança de velocidade. Você pode começar a andar cada vez mais rápido dentro da sua casa, até onde você quer ir, ou cada vez mais devagar. Uma vez que você tem, além da mudança de posição, você também tem mudança de velocidade, você surge uma outra grandeza que é chamada de aceleração. A aceleração nada mais é do que um indicador de quanto a sua velocidade está mudando. Tudo bem? E como que a gente acha isso? Bem, então a aceleração ela é definida como sendo a taxa de variação da velocidade com o tempo, ou seja, é o quanto a sua velocidade está mudando. E como que a gente calcula a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Então, velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. E assim como a gente tem a velocidade instantânea, a outra coisa que é importante lembrar é que a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado.
Então, a aceleração é sempre medida em metros por segundo ao quadrado. E, assim como você tem a velocidade média e a aceleração média, a gente tem também o que nós chamamos de aceleração instantânea. Então, a aceleração instantânea, ela é a taxa de variação instantânea da velocidade. É o quanto a velocidade está mudando a cada instante de tempo. E ela é definida como sendo a primeira derivada da velocidade, ou, a partir desta definição aqui de cima, você encontra que a aceleração, ela nada mais é do que a segunda derivada da posição em relação ao tempo. Professor, o que significa cada uma dessas coisas? Bem, esse doisinho que aparece aqui em cima é para indicar para a gente que é a segunda derivada. Vocês vão aprender no cálculo 1 como calcula a segunda derivada. Quem é esse x aqui? Esse x que aparece é a função posição. Então, eu não vou substituir o curso de cálculo, né? Porque aqui é Física 1, mas é só para que vocês tenham noção e saibam exatamente o que significa cada um dos símbolos que aparece para a gente. Até aqui, tudo bem? Posso continuar? Perfeito. Agora, antes de eu ir para essa tabela com todas as equações que aparecem, é importante que a gente fale de alguns casos especiais, tá? Quais são eles? Existem alguns movimentos que a gente tem que olhar com cuidado. O primeiro tipo de movimento é quando a sua velocidade ela é considerada constante. Esse movimento ele tem um nome, é movimento retilíneo uniforme, o MRU. E aí, quando você fala desse movimento, as equações horárias, ou seja, como as coisas mudam com o passar do tempo, são escritas da seguinte maneira. A primeira equação horária que a gente tem é para a posição. Então, a equação da posição a posição é uma função do tempo, né? Então, ela muda com o passar do tempo, e ela basicamente é posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Então, quem são cada um dos elementos que aparece? Esse cara aqui e esse. Então, esse daqui é a nossa posição inicial. Ok? E esse daqui é a nossa velocidade com que o objeto está se movimentando. Esse outro elemento que aparece aqui dentro, ó, é o tempo. É o tempo. E esse outro carinha que aparece aqui é a posição final do nosso objeto. Então, é a posição final. O que essa equação fala para a gente? Ela diz o seguinte: o que você normalmente conhece? Você conhece a posição inicial, você conhece a velocidade, e aí, num exercício, eu te dou valores de tempo e quero encontrar a posição final de um objeto. Por isso que nós chamamos de equação horária do tempo, da posição. Tá bom? Equação, porque ela é uma equação. Horária, porque depende do tempo, tá? Então, é a equação horária da posição final. Então, é assim que a gente lê essa equação. E qual é a outra que nós temos? É a primeira logo de ponto de partida, que a velocidade ela é constante. Tudo bem, pessoal? Como tem a aula, eu só estou fazendo um resumo aqui do que significa, tá bom? E o outro caso que a gente tem é quando a nossa aceleração ela é constante. Então, quando a aceleração é constante, o nosso movimento ele é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado. E quais são as equações que nós temos? Bem, nós temos uma equação para velocidade. Lembra, se tem aceleração, é porque a velocidade muda com o tempo. Então, a equação horária da velocidade é velocidade final mudando com o tempo é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Nós temos uma outra equação horária, só que agora é para a posição, em que ela é a posição final mudando com o tempo é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de AT quadrado. Eu vou já indicar cada um dos termos o que significa. Existe uma outra equação
que envolve velocidade, posição e aceleração juntos. Que é quem? É a famosa equação de Torricelli. Então, a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Tudo bem com as 3 equações, pessoal? Alguém tem alguma dúvida o que significa cada uma delas? Então, aqui, velocidade inicial, aceleração, são valores que você conhece. Aqui é o tempo, normalmente é o que a gente dá. E aqui é a velocidade final, que é o que normalmente a gente procura. A mesma ideia acontece aqui. Velocidade, posição inicial, velocidade inicial e aceleração são valores conhecidos. Aqui está a nossa variável, que é o tempo, né? Veja que aqui o tempo, e aqui está tempo ao quadrado. E, por fim, a posição final, que é o que a gente está procurando. Deixa eu colocar o tempo aqui de novo. E na última equação, o que a gente tem é a velocidade inicial, a aceleração e a variação do espaço. E aqui a gente tentando encontrar a velocidade final ao quadrado. Normalmente, as variáveis que estão na cor amarela são as conhecidas. As variáveis que estão na cor verde é o que normalmente o problema pede para a gente calcular. Então, encontre a velocidade final para um objeto que está viajando uma velocidade inicial de 10 metros por segundo com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, quando o tempo t é igual a, sei lá, 15 segundos. Então, essa normalmente é a ideia. O importante é a gente saber identificar cada uma das variáveis, tá? Então, esse tipo de movimento... e a nossa quarta e última equação é exatamente essa, que é a aceleração, ela é constante. Então, esse conjunto de equações formam o estudo de movimento retilíneo uniforme. Agora, no caso de uma aceleração constante, existe uma particularidade, que eu vou chamar de 2.1 aqui, para que todo mundo possa acompanhar o raciocínio, que é quando a sua aceleração ela é dada pelo valor da aceleração da gravidade, ou seja, quando um objeto está se movendo livremente. Quanto que vale a aceleração da gravidade? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Quais são as considerações que a gente tem que fazer aqui? Primeiro, esse movimento ele normalmente acontece na vertical, porque a aceleração da gravidade ela é um vetor que aponta sempre para baixo. Uma outra consideração que a gente tem que fazer é que nesse movimento a aceleração ela é sempre negativa. Por que negativa, professor? Por que ela é igual a menos g? Porque o movimento acontece de cima para baixo. Então, as equações horárias, você sempre vai substituir a aceleração por menos g. E qual é a terceira consideração que a gente sempre faz, pessoal? É no lugar de x, você coloca y. Por quê? Porque o movimento ele acontece na vertical. Lembra que lá no início da aula a gente definiu que o movimento, quando acontecesse na vertical, a gente ia usar a variável y. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Daqui a pouco eu já começo a resolver os exercícios, tá? Então, como que ficam as equações horárias para esse caso, né? Para essa situação, as equações horárias ficam, primeiro, a aceleração fica menos g. A posição final continua do mesmo jeito. Posição final, ou velocidade final variando com o tempo, velocidade inicial menos gt. Ok? E como fica a equação horária? No lugar de x, a gente coloca y. Então, posição final, troquei x por y. Posição inicial, troquei x por y. Mais V0t menos meio de gt quadrado. Então, observem que agora, vou dar para vocês poderem comparar aqui as 3 equações, observem que a velocidade final em função do tempo ficou exatamente igual, só que aqui eu coloquei um menos g, e a posição final, olha, ficou exatamente igual, só que no lugar de x eu coloquei y, e no lugar de a eu coloquei menos g. E a equação de Torricelli, como que fica, professor? A mesma coisa. Ela vai ficar v ao quadrado, v0 ao quadrado, menos 2g delta y.
Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Posso seguir adiante? Perfeito. Então, agora a gente pode... Bem, com isso a gente encerra esse nosso mega resumo da parte do capítulo 2. Agora a gente pode ir para os exercícios e aí a gente vai debatendo um pouquinho de cada. Tá? Vitor, eu vou começar pela sua sugestão, pelo exemplo 42. Se alguém quiser algum outro exemplo, por favor, vão colocando aí no chat, tá? Então, vamos pegar o problema 42. Vitor, é esse aqui. Você está discutindo com um colega de trabalho no telefone celular, enquanto à sua frente, a 25 metros de distância. É esse? Esse? Perfeito. Deixa eu pegá-lo aqui. É esse aí mesmo, Vitor? Beleza. Então, vamos lá. Como eu sempre digo para vocês, toda vez que vocês se depararem com um problema, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? A gente tem que ler o exercício, né? E saber exatamente o que ele está pedindo para a gente. Então, a gente vai começar pelo enunciado, né? Então, o enunciado, ele fala o quê? Você está discutindo com um colega de trabalho... Deixa eu só organizar aqui, peraí que tá... Só um minutinho, peraí. Você está discutindo com um colega de trabalho... Deixa eu ver se eu estou olhando certo aqui. Só um minutinho, pessoal. Pera aí, rapidinho. Deixa eu só pegar aqui. Só um instantinho, gente. Tá. Beleza, vamos lá. Você está discutindo com um colega de trabalho no telefone celular, enquanto à sua frente, a 25 metros de distância. Deixa eu marcar isso aqui. Então, a 25 metros de distância, viaja um carro de polícia disfarçado. Os dois veículos estão a 110 km por hora. A discussão distrai sua atenção do carro do polícia por 2 segundos. Tempo suficiente para você olhar para o telefone e exclamar: eu me recuso a fazer isso. No início desses 2 segundos, o policial freia bruscamente. Então, eu vou marcar aqui, ó, no início desses 2 segundos, o policial freia bruscamente com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Item A. Qual é a distância entre os dois carros quando você volta a prestar atenção no trânsito, supondo que você leve 0,40 segundos para perceber o perigo e começar a frear? Letra B.
se você também freia com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, qual é a velocidade do seu carro quando você bate no carro da polícia? Então, veja que a gente tem uma série de informações, das quais eu grifei de amarelo, para que a gente possa visualizar. Primeira coisa a gente tem que desenhar um sistema de referência. Então, vou escrever com essa cor aqui. Opa, peraí. Então, estou adotando um sistema de referência. Professor, por que o senhor está fazendo isso? Porque é para a gente poder localizar nossos veículos, né? Então, nós temos o nosso carrinho. Então, vamos dizer que aqui é a origem. Então, vamos dizer que... Melhor. Vamos nos localizar aqui. Então, nós somos a origem. Então, nós estamos no início do movimento. E à nossa frente, eu vou colocar na cor azul, tem o carrinho de polícia. Então, nessa situação inicial, o carro de polícia, ele está exatamente a uma distância de quantos metros? Então, a distância entre eu e o carro de polícia é de 25 metros. Tudo bem até aqui? Beleza. Agora, ele fala, outra coisa que ele fala para a gente é que os dois carros, eles estão viajando a 110 quilômetros. Então, os dois carros viajam com a mesma velocidade. Então, o tanto que o carro azul andar vai ser exatamente o mesmo tanto que o carro vermelho andar. Então, se eu andei esse pedacinho, o carro azul vai ter andado esse mesmo pedacinho. E a distância entre a gente sempre vai ficar de 25 metros. Opa. Porque nós estamos viajando a mesma velocidade. Deu para compreender? Se não houver uma diferença de velocidade entre o carro vermelho e o carro azul, a distância entre eles vai permanecer sempre a mesma, porque eles estão viajando a mesma velocidade. Tudo bem? Ok, deixa eu apagar aqui, para a gente conseguir nosso raciocínio. Aí ele fala que os dois estão viajando a uma velocidade de 110 km por hora. Então, a gente tem uma velocidade de 110 km por hora. Mas a distância entre eles está sendo medida em metros. Então, quanto que equivale isso em metros por segundo? É a primeira pergunta. A gente tem que converter isso para metros por segundo. E aí é só lembrar da nossa aula de unidades, né? Se você fizer isso, você vai encontrar que a velocidade dos dois carros está aproximadamente 30,56 metros por segundo. Ou 30,5, 30,6. Tá bom? Então, você tem exatamente a velocidade dos carros e a distância deles. Tá? Então, vamos lá. Aí ele continua e fala o seguinte. A discussão distrai sua atenção do carro de polícia por 2 segundos. Então, primeira pergunta. Se, a gente tem que colocar, se eles viajam a uma velocidade de 30,56 metros por segundo, num tempo de 2 segundos, quanto que cada carro andou? Ok? Eu preciso saber isso. Senão eu não vou ter ideia de quanto eu andei, né? Agora, a gente pode encontrar isso para o carro vermelho. Então, vamos lá. O nosso carro vermelho, vou usar na cor vermelha para a gente identificar. Então, a posição inicial do nosso carro vermelho, eu vou chamar de 0 metros. Por quê? Porque ele está na origem. Ele está com uma velocidade de 30,56 metros por segundo. E ele andou um tempo de 2 segundos. Quanto que é a posição final dele? Qual é a equação que a gente vai ter que usar? Equação horária. Posição final, posição inicial, mais velocidade. Opa, isso aqui não tem. Velocidade vezes o tempo. Então, a posição inicial dele é 0. A velocidade dele é 30,56 e o tempo de 2 segundos. Logo, o carro vermelho vai ter andado exatamente quanto? 61,11 metros. Então, esse carrinho vermelho, em 2 segundos, ele vai ter andado exatamente 61
81,11 metros. Lembra que a distância entre os dois é de 25 metros. Isso quer dizer que se o carrinho vermelho está localizado nessa posição, o carrinho azul vai ter localizado na posição 25 mais 61,11 metros. Ou seja, ele vai ter andado 86,11 metros. Professor, por que 86,11 metros? Porque nesses 2 segundos que você desviou, tanto você no carro vermelho, quanto o policial no carro azul, ambos estão viajando a mesma velocidade de 30,56 metros por segundo. Tudo bem, Vitor, até aqui? Beleza. Agora, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver, deixa eu voltar. Espera aí. Perdão. Tem só uma observação. Isso aqui eu não posso considerar ainda, né? Porque só posso fazer essa observação para o carro vermelho. Por que eu não posso considerar que o carro azul, ele continuou viajando? Porque, olha só, ele fala o seguinte, né? Enquanto você está olhando para o carro, você sabe que os dois estão a 110 km por hora. Beleza. Aí a discussão distrai sua atenção, ou seja, você está lá no celular, você para de olhar para o carro durante 2 segundos, que foi tempo suficiente para você olhar para o telefone e falar, eu me recuso a fazer isso. No início desses 2 segundos, ou seja, quando você tirou o olhar seu da pista, quando você baixou a cabeça, começa o cronômetro. Aí você baixou a cabeça por 1, 2 segundos. Quando você baixou a cabeça, o policial começou a frear. Então, eu não posso dizer que durante o meu desvio de olhar que o carro de polícia está viajando à mesma velocidade. Então, a gente achou a nossa. Bem, o que a gente sabe? Que depois, deixa eu colocar bem aqui, depois de 2, deixa eu tirar esse tinta em fora. Depois de 2 segundos, tá? Quando a gente tira o olhar, o policial começa a frear o carro. Então, o policial tem uma aceleração de 5 metros por segundo. Então, vamos olhar agora para as equações do carro de polícia. Então, o carro de polícia, ele está a uma velocidade de 30,56 metros por segundo. Ele tem uma aceleração agora de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Tudo bem? E a velocidade final dele vai ser 0, porque então ele tem uma velocidade inicial, ele tem uma velocidade... vai ser uma velocidade inicial de 30,56, essa aqui eu não sei ainda. E eu sei que ele freou por 2 segundos. E aí eu quero saber qual é a posição dele final. Qual é a equação que eu vou usar? Vou usar essa daqui, ó. Posição final, posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Vou colocar mais aqui, porque eu não quero confundir. Tá, mais. Então, vamos lá. Quem é a velocidade inicial do nosso carro de polícia? É 30,56. Quem é a aceleração do nosso carro de polícia? Menos 5 metros por segundo ao quadrado. Qual é o tempo que ele vai andar? 2 segundos. Então, aqui onde está o verde, você vai colocar 2 segundos. Qual é a posição inicial dele? A posição inicial dele com relação a gente é de 25 metros. Então, aqui você vai colocar 25 metros. E aí, você vai substituir. Então, você vai encontrar que a posição final dele, para o tempo t igual a 2 segundos, vai ser igual a 25 mais 30,56 vezes 2, menos 5 vezes 2 ao quadrado, dividido por 2. Tudo bem? Professor, por que na equação em vermelho o senhor usou equação horária? Por que o senhor usou movimento retilíneo uniforme? Porque a gente está viajando com uma velocidade constante. A gente continua andando com o carro a velocidade constante. E por que o carro de polícia tem uma aceleração?
porque quando eu comecei a desviar o olhar, o policial, ele freou o carro. Então, ele colocou uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, por isso que na cor vermelha eu usei a equação do movimento retilíneo uniforme e na cor azul eu usei o movimento retilíneo uniformemente variado. Quando você substituir esses valores, você vai encontrar que essa distância que ele percorreu foi de 51,11 metros. Então, isso foi o tanto que ele andou. Até aqui, tudo bem, Vitor? Beleza. Então, lembra? Então, você já sabe. Vou pegar aqui um novo trajeto. Perdão, vamos fazer essa conta aqui que a gente vai saber exatamente quanto que vai. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a calculadora aqui. (30,56 vezes 2). Então, aqui vai dar 25 mais 61,12 menos 2 vezes 2 vezes 5 dividido por 2, menos 10. Então, aqui a gente vai ter uma distância total de 25 mais 61,12 menos 10, 76,12 metros. Então, a gente tem o quanto o carro andou. O carro azul andou 76 metros e o carro vermelho andou 61 metros. Então, no nosso sistema de referência, a gente tem isso aqui. Então, passados 2 segundos, nós temos... Travou aqui, peraí. Pronto. Então, passado 2 segundos, o nosso carrinho vermelho, ele andou 61,11 metros. O nosso carrinho azul, ele vai ter andado, vou pôr aqui, com relação à origem, ele vai ter andado 76,12 metros. Qual é a distância entre os dois agora? É só eu calcular 76,12 menos 61,11. Isso vai dar 15 metros. Então, o que a gente fez, Vitor? A gente achou o quanto o carrinho vermelho andou, a gente achou o quanto o carrinho azul andou e calculou a diferença das duas posições. Então, passados 2 segundos, a diferença entre eles é de 15 metros. Tudo bem até aqui ou ficou alguma dúvida? Beleza. Agora, no item B. No item B, ele fala o seguinte. Se você também freia com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, qual é a velocidade do carro quando você bate no carro de polícia? Então, ótimo. Esse exemplo aqui é perfeito, porque olha só o que a gente tem. Nesse ponto aqui, a gente está com uma velocidade de 30,5, vou colocar na cor vermelha para você entender que eu estou falando do carro vermelho, tá? Então, a velocidade inicial do carro é 30,56 metros por segundo. Você vai começar a frear esse carro com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Você tem uma distância para percorrer de 15 metros. Ok? Só que a gente tem que lembrar de outro... Então, a gente tem essa distância inicial de 15 metros. A gente tem que lembrar uma outra coisa. Eu vou nem marcar ela aqui.
Eu quero saber qual é a velocidade final quando o carro bate no carro de polícia. Só que tem um porém. Por quê? Porque o nosso carro de polícia, eu vou puxar para cá os dados dele, ele está viajando com uma velocidade, né, que a gente tem que saber que é V0 mais AT, tudo bem? Eu vou ter que encontrar essa velocidade dele, certo? Ou melhor, se eu não quiser falar de velocidade, porque eu não conheço, né, então eu vou colocar que a posição dele aqui é x0 mais v0t mais meio de at quadrado. Ele continua com uma aceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado, porque o policial ainda está freando o carro. Então, veja que enquanto você freia, o carro vermelho também, o carro azul também está movimentando, né? Então, o que a gente tem que encontrar? A gente vai ter que encontrar exatamente, em algum momento, um instante em que... Deixa eu fazer um outro desenho. Eu vou puxar para cá. Então, vai ter um... Fiz besteira. Então, vai ter um outro instante de tempo, depois disso daqui, em que o carro... Esqueci de trocar a cor da caneta. Em que o carro vermelho e o carro azul, eles vão se encontrar. Então, isso daqui é o ponto de encontro. E a pergunta é, qual é essa posição do ponto de encontro? Então, a gente vai ter que colocar, igualar as equações horárias de cada um deles, tá? Então, como que a gente escreve a equação horária? Ah, tá. E quanto tempo durou essa situação entre sair dessa situação aqui para o encontro dos carros? Isso durou um tempo de 0,4 segundos. O enunciado fala, né? O enunciado fala que, olha, se você também freia, suponha que você leve o tempo de 0,40 segundos para perceber o perigo e começar a frear. Se você também freia com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, qual é a velocidade do seu carro quando você bate no carro de polícia? Então, ele está te dizendo o instante de tempo que isso acontece. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem que primeiro? A gente tem que, a primeira coisa, saber o tempo total que aconteceu. Então, o tempo total foi os 2 segundos que você tirou o olho da pista, mais os 0,4 segundos do seu tempo de reação. Então, o tempo final é de 2,4 segundos. Tudo bem? Tudo isso aconteceu em 2,4 segundos. Então, com essa informação, eu posso usar isso aqui, ó. Carro vermelho. A equação horária dele vai ser posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de AT quadrado. Quem é cada um? Quem é a posição inicial? Bem, a posição inicial é o instante de tempo em que eu comecei a frear. Quando eu comecei a frear, olha aqui onde eu estava. 61,11. Então, 61,11 metros. Mais a velocidade inicial. Quando eu comecei a frear, a minha velocidade era de 30,56. 30,56. Vezes o tempo. Bem, o tempo de frenagem, na verdade, é só esse carinha aqui, né? Foi o tempo que eu levei para frear. Então, eu vou colocar aqui 0,4 segundos. Mais meio. A aceleração com que eu fiz isso foi de menos 5 metros por segundo. Então, menos 5 vezes o tempo, que é de 0,4 ao quadrado. Então, primeira coisa que você vai ter que encontrar é exatamente o valor, né, desse tempo de frenagem aqui. Tudo bem até aqui? Beleza. Depois disso, você vai ter que fazer a mesma coisa para o carro de polícia, tá? Então, o carro de polícia, ele tem uma velocidade final, velocidade, posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de AT quadrado.
Bem, quanto que é a posição inicial do carro de polícia? O carro de polícia ele está na posição de 76,12. Então, aqui vai ficar 76,12. Mais, quanto que é a velocidade inicial dele? Bem, a velocidade inicial dele você vai ter que encontrar nesse instante de tempo. Então, aqui a velocidade inicial dele vai ser velocidade final, né? Vai ser velocidade inicial mais AT. Só que a velocidade final dele aqui vai ser a velocidade inicial, que era 30,56, menos 5 vezes 2 segundos, que foi um instante de tempo em que você tirou o olho da pista e ele começou a frear. Então, você quer saber exatamente quanto foi que ele tem. Então, aqui você vai encontrar uma certa velocidade, tá? Você faz essa continha e você vai ver. Vai dar 20,6. 56 metros por segundo. Então, guarda essa informação. Porque essa velocidade é exatamente a velocidade de quando você começou a se movimentar. Então, aqui é 20,56 vezes o tempo, que é de 0,4, mais meio, a aceleração dele negativa de 5 metros por segundo e o tempo 0,4 também. Então, quando você fizer isso, você vai encontrar a posição de cada um de encontro deles, certo? Então, você vai saber exatamente a posição em que os dois se encontraram. Então, você vai ver que esse valor aqui vai dar exatamente esse mesmo valor desse cara aqui. Certo? Você vai ver que os dois dá igual. Significa que os dois se encontraram. Beleza? Esse é um problema um pouco mais trabalhoso, tanto é que se você olhar no enunciado dele, você vai ver que ele tem 3 pontinhos, tá? Então, por isso que ele é mais difícil mesmo. Ele bate um pouco mais a cabeça da gente. Então, esses 3 pontinhos aqui é justamente para indicar o grau de dificuldade dele. Caso você não consiga chegar no resultado final, você me avisa, que aí qualquer coisa eu mando para o grupo de vocês a resolução dessa questão. Tá bom? Não, tranquilo. Acontece. Vamos lá. Qual a outra questão que vocês gostariam que eu desse uma olhada? Pessoal, essa deu um pouquinho mais de trabalho, porque foi logo uma mais pancada. Vamos lá para 55, né? 55. O pessoal está escolhendo só as questões com 2 e 3 bolinhas aqui, né? Vamos pegar essa. Ariane, eu vou colocar aqui, se só me confirma se é essa, tá? Eu acho que é essa daqui. Então, vamos lá. Uma bola de argila úmida cai 15 metros. Então, vamos marcando. O segredo é sempre lembrando de marcar as... Olha que minha mesa resolveu parar de funcionar aqui. Uma bola de argila úmida cai 15 metros até o chão e permanece em contato com o solo por 20 milissegundos, antes de parar completamente. Qual é o módulo da aceleração média? Então, o módulo da aceleração média da bola durante o tempo de contato do solo. Trate a bola como uma partícula. A aceleração média é para cima ou para baixo? Então, vamos lá.
Esse aqui é um caso de um movimento retilíneo uniformemente variado que acontece na vertical. Tudo bem? As equações horárias que regem esse movimento serão as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar o seguinte, né, que a bola de argila, ela chega no chão com uma velocidade diferente de zero. Concorda? Então, vamos pegar aqui a situação. A gente tem uma bolinha aqui no alto, ela começa a se movimentar na direção até o chão. Então, quando ela colide com o chão, a velocidade dela aqui é diferente de zero. Concorda, Ariane? Porque se ela chegou até o chão é porque ela tem uma velocidade. Ela pode sair com uma velocidade inicial zero, mas à medida que ela começa a cair, ela vai ganhando velocidade até chegar no chão, que ela está com a velocidade máxima, que é diferente de zero. Quando ela chega ao chão, ela tem uma tendência natural de continuar o movimento na direção que ela estava. Então, ela vai meio que querendo se amassar no chão. Tudo bem? Então, a velocidade está apontada para uma direção, mas essa velocidade começa a diminuir. Então, aqui a aceleração ela é contrária. Ela vai sofrer uma desaceleração, porque esse contato com o chão vai fazer com que ela perca a velocidade, né? A velocidade dela vai diminuir. Tudo bem? Tá bom. Então, durante esse contato da bola com o chão, isso levou um tempo. Então, deixa eu colocar aqui, contato com o chão, para ficar mais fácil de você entender onde eu estou falando, tá? Contato com o chão. Ele quer a aceleração média disso. Essa aceleração média é a variação da velocidade no intervalo de tempo. O tempo, ele falou para a gente. O tempo é de 20 milissegundos, ou melhor, 20 vezes 10 a menos 3 segundos. E a variação da velocidade seria a velocidade final menos a velocidade inicial. Quem é a velocidade final da bola? Bem, esse carinha bem aqui, ele vai ser zero. Por quê? Porque vai ser quando a bola para totalmente lá no chão. Ou seja, a bola de argila caiu, entrou em contato com o chão, como ela ainda tem velocidade, ela vai meio que se amassando até que uma hora que ela para de se movimentar totalmente. Isso demorou 20 milissegundos. Tudo bem? Então, a velocidade final dele, com certeza, é zero. Entendido, Ariane? A velocidade final dele é zero. Agora, quem é a velocidade inicial desse cara durante esse intervalo de tempo? Bem, isso aqui eu não sei. Por que eu não sei? Porque essa velocidade inicial é exatamente a velocidade com que ele chega quando toca o chão. E essa velocidade é o que a gente tem que descobrir. E como que a gente descobre essa velocidade? Bem, a gente vai usar a equação horária do movimento retilíneo uniformemente variado. O que a gente tem que ver primeiro? Eu vou considerar, olha, aqui está o movimento, eu vou colocar um sistema de referência, um eixo Y, então essa é a posição inicial dele. Ele está a uma altura de 15 metros. Quando ele chegar no chão, a posição final dele vai ser de 0 metros, que ele está no chão. Tudo bem? A aceleração com que ele está caindo é a aceleração da gravidade, é o G, e é apontado para baixo. Veja que nosso sistema de referência, ele está orientado para onde? Para cima. Então, tudo que tiver para cima é positivo, tudo que tiver apontado para baixo é negativo. Tá bom? Então, agora a gente tem condições de encontrar. Então, vamos escrever as equações horárias para esse movimento. Bem, a sua posição inicial é de 15 metros. A sua posição final é de 0 metros. A sua aceleração é de menos g. A velocidade inicial com que esse corpo saiu, deixa eu ver se ele fala. Ele não fala, mas a gente pode assumir que a velocidade inicial dele de partida é de 0 metros por segundo.
Então, eu solto essa bola daqui de cima. Eu largo ela, eu não arremesso ela. Isso tem diferença. Porque se eu largar ela, ela cai com uma velocidade inicial 0. Se eu lanço, eu jogo ela com uma certa velocidade. Então, eu só solto essa bolinha. Então, ela tem uma velocidade inicial 0. Então, agora, a gente pode encontrar qual é a velocidade final dela quando ela chega no chão. Que é exatamente essa velocidade aqui desse pontinho vermelho. Como que eu faço isso? Usando a equação de Torricelli. A velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔX. Agora vamos organizar essa equação para o nosso problema. Então eu vou colocar na cor verde para você identificar cada um, tá? A velocidade final é o que eu estou procurando. A velocidade inicial é 0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que é menos g, e o ΔX vai ser o deslocamento. Vai ser posição final, que é 0, menos a posição inicial, que é 15. Tudo bem, Ariane? Então, continuando, você vai ver que essa velocidade final, ela vai ser 0 ao quadrado é 0. Então, aqui vai ficar 2 vezes menos 9,8 vezes menos 15. Tudo bem? E aí é só fazer essa continha, né? Menos vezes menos dá mais. Aí 2 vezes 9,8 vezes 15, você vai achar um valor aqui para a velocidade. Tá? Você vai achar que essa velocidade, ela é de 17,15 metros por segundo. Só que tem que fazer uma observação, tá? Lembra que quando você extrair essa raiz, veja. Acho que tem alguém que quer entrar aqui. Deixa eu... Beleza. Então veja que quando você resolver essa continha, você fizer essa operação bem aqui, você vai ter que tirar a raiz quadrada desse número aqui, né? 2 vezes menos 9,8 vezes menos 15. Só que quando você tira a raiz quadrada, você tem um número positivo e você tem um número negativo. Lembra? Para a gente, no movimento, sinal positivo significa que eu estou com uma velocidade na direção crescente aqui, né? E sinal negativo significa que eu estou na direção contrária. Como a gente está querendo encontrar a velocidade com que a bola chega no chão e o movimento é contrário ao nosso sistema de referência, ao extrair essa raiz aqui, você vai ter que escolher o sinal de menos, tá? O sinal de menos aqui fora, ele indica a queda da bola. Tudo bem? Entendeu por que eu escolhi o sinal menos quando eu extraí a raiz? Beleza. Então, esse resultado seu aqui, quando você tirar essa raiz, vai dar menos 17,15 metros por segundo. O menos, ele foi colocado para indicar que a bola está caindo. Se eu tivesse colocado o sinal de mais, você estaria me dizendo fisicamente que a bola está subindo com uma velocidade de 17,15 metros por segundo, quando na verdade ela está caindo, tudo bem? Então esse sinal de menos que aparece aqui fora, quando a gente extraiu a raiz, lembra, quando tira a raiz pode ser positiva ou negativa, e o sinal de menos foi colocado para indicar a direção correta do movimento. Tudo bem? Estou reforçando isso para depois não ter confusão. Agora a gente tem a velocidade inicial com que ele chega, e a gente pode voltar lá para o nosso problema, que é justamente esse cara que a gente está encontrando. Tá bom? Então, a aceleração média, ela vai ser a velocidade final, que é 0, quando o cara para, menos a velocidade que a gente achou, que é menos 17,15. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo, de 20 vezes 10 a menos 3.
E aí, você vai ter que fazer essa continha, né? 0 menos com menos dá mais, então aqui vai dar 17,15 dividido por 20 vezes 10 a menos 3. E realizando essa conta, você vai encontrar que a aceleração média é de 857 metros por segundo ao quadrado. Agora, por que, que a aceleração deu positiva? Isso dá para a gente ver no diagrama de movimento. A velocidade é um vetor que está apontado na cor vermelha. E a aceleração, eu estou desenhando ele em verde. Veja que a aceleração, a velocidade, ela estava em menos 17,15 metros por segundo, é a velocidade inicial, e eu tive que desacelerar isso para chegar a zero. Então, eu estava nessa velocidade e tive que trazer para essa velocidade. Eu só pude fazer isso se a minha aceleração tiver o sinal contrário à velocidade. Por quê? Porque desaceleração, para a gente na física, significa que velocidade e aceleração estão em sentidos contrários, ou seja, tem sinais diferentes. Então, a velocidade ela está com um sinal negativo para indicar que o movimento é nessa direção. Então, a minha aceleração tem que ter um sinal trocado para poder frear ela. Por isso que a aceleração ficou positiva. Tudo bem? Então, esse sinal de mais aqui, ó, ela indica para a gente que a aceleração é contrária à velocidade. Porque se ela tivesse dado negativa, então estava dizendo que velocidade e aceleração têm a mesma direção, e aí o movimento seria acelerado. A minha velocidade final nunca poderia ser zero, ela ia ser sempre maior que zero. Tá? O sinal de menos e mais aqui para a gente, ele tem um significado a mais, entendeu, pessoal? Na física. Ele vai dizer a direção do movimento. Então vocês têm que estar com isso sempre em mente. Tudo bem? Se uma velocidade é positiva e a aceleração é positiva, o movimento é dito acelerado. Se a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, o movimento também é acelerado, porque as duas grandezas estão na mesma direção e mesmo sentido. Só há frenagem quando há uma alternância nos sinais. Ou a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, ou a velocidade é negativa e a aceleração é positiva. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Qual vocês querem que eu dê uma olhada? Trinta e sete. Beleza. Vou pegar ela aqui. Trinta e sete e 64. Tá. Vamos pegar aqui a 37 primeiro, na ordem. Tá. Deixa eu achar a figura, né? Que ele colocou aqui. Então, aqui eu vou ter que pegar essa a questão. Só hoje só quer mesmo as questões bacaninhas, né? Vou pegar a figura aqui, tá?
Essa aqui, né, Carlos? A figura 2.29 mostra o movimento de uma partícula que se move ao longo do eixo X com aceleração constante. Então, marca isso daqui. Isso já está dizendo para a gente o quê? Que todo o meu estudo vai ser movimento retilíneo uniformemente variável. Todas as equações que eu utilizar vão ser movimento retilíneo uniformemente variável. A escala vertical do gráfico é definida por x igual a 0,6 metros. Tudo bem. Quais são o módulo e B, o sentido da aceleração da partícula? Bem, tem várias formas de você fazer essa questão. Tem usando você pode usar cálculo diferencial, mas acho que vocês não vão saber fazer, não viram ainda. A melhor maneira é você olhar para o gráfico e identificar as equações horárias. Então, vamos escrever a equação horária do movimento retilíneo. Posição final, posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais meio de AT quadrado. Tudo bem? Então, a gente vai marcar aqui 3 pontos, tá, pessoal? Por quê? Vou escolher 3 pontos. Olha só, eu vou pegar aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Por quê? No ponto 1, o que a gente sabe? Vou chamar aqui, ó, ponto 1. No ponto 1, quando o tempo for de 0 segundos, t, 0, 1, 2, 3, não dá nem para saber. Na verdade, eu nem vou pegar o ponto 1, porque eu não conheço o ponto 1. Porque eu não sei qual é a escala daqui para esse ponto, ó. Eu não sei quanto que está variando a minha... Eu só conheço o valor daqui, conheço esse valor e esse. Então, eu vou pegar só esse ponto aqui, vou chamar de ponto 1 e ponto 2. Ponto 1 e 2. Então, no ponto 1, o que eu sei? Que quando o tempo for de 1 segundo, o meu x, ele é 0. Todo mundo consegue fazer essa leitura nesse gráfico? Quando t for igual a 1 segundo, o x vale 0? Beleza. E no ponto 2, que é esse carinha que eu escolhi bem aqui, olha, quando t for de 2 segundos, o meu x vale quanto? Vale 6. Então, quando t for de 2 segundos, o meu x vale 6 metros. Tá bom? Beleza. Agora, vamos olhar para minhas variáveis, né? Olha só. Eu vou colocar no verde o que eu conheço. Então, no ponto 1, eu conheço o x final, conheço o tempo. Todo mundo concorda? Quando t for igual a 0, eu vou achar o x final. Certo? Quando deixa eu ver aqui. Beleza. Outra coisa, né? Ele fala que esse XS vale 6 metros, né? Então, olha só. Se aqui em cima vale 6 metros, deixa eu puxar para cá. Então, eu posso dizer que a distância entre cada um desses quadradinhos é 2, né? 0, 2, 4, 6, não posso? Porque aqui ele está falando que esse XS vale 6, ó. Então, aqui no eixo vertical, aqui está variando de 2 em 2, né? Enquanto que no eixo horizontal está variando de 1 em 1, né? 0, 1, 2, aqui já seria o 3, e assim sucessivamente. Tudo bem? Todos compreenderam aqui a escala que está funcionando no gráfico? Beleza. Então, eu conheço esse carinha bem aqui também, né? Esse carinha vale... Então, ó, esse ponto bem daqui, ele me diz que o x0, ele vale menos 2, né? Então, se aqui para cima é 2, aqui para baixo é menos 2. Então, aqui é o menos 2. Ok. Então, vamos lá. Então, vamos escrever as equações horárias para cada um dos casos. Então, para essa situação, eu vou ter 0, que é o x final. Peraí que minha mesa... 0, igual o x inicial, que é menos 2, mais a velocidade inicial, que eu não conheço, vou deixar no vermelho,
O tempo, vou deixar no verde o que eu conheço, né? Então, aqui é 0. Aqui é o tempo, que é de 1 segundo, mais meio de A, que eu não conheço, e o tempo que eu conheço, que é 1 segundo ao quadrado. Tá bom? Então, essa vem do ponto 1. E do ponto 2? Bem, o x vale 6, igual a menos 2, porque é a posição inicial, mais a velocidade inicial, que eu não conheço, vezes o tempo, que é de 2 segundos, mais meio, a aceleração, que eu não conheço, e o tempo, que é de 2 segundos ao quadrado. Então, vamos lá. Os números que estão na cor verde vieram do gráfico. As variáveis que estão na cor vermelha, eu não conheço. E as variáveis na cor azul é da fórmula e o menos 2, que é o x0. Né? Então, deixa eu colocar isso aqui que veio do gráfico. Então, vou seguir o mesmo padrão. Aqui é menos 2 e aqui é menos 2. Todo mundo compreendeu o padrão de cores que eu utilizei? Verde eu tirei do gráfico, vermelho eu não conheço e azul é da fórmula. Tá bom? Agora, a gente tem um sistema de duas equações e quantas variáveis para serem descobertas? Coloca aí no chat. Quantas variáveis eu preciso descobrir? 2. Quantas equações eu preciso ter? 2 equações. E eu tenho 2 equações para 2 variáveis. Então, agora, é só resolver esse sistema linear aqui. Tudo bem? Você vai ter que encontrar o V0 e o A. Aí é só manipular. Você vai encontrar, resolvendo esse sistema, você vai encontrar que a velocidade inicial ela vai dar 0 metros por segundo e a aceleração ela vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, Carlos? Acha que dá agora com o problema montado para encontrar as variáveis? Beleza. Aí depois ele pergunta, né? O sentido da aceleração da partícula. Bem, como é um movimento retilíneo uniformemente variado, a gente encontrou que a aceleração ela é positiva, né? Ó, tá vendo? Tem um sinalzinho de positivo aqui. Então, com certeza, a aceleração ela vai estar na mesma direção que o movimento está acontecendo. Tá bom? Como que faz para montar esse sistema? Eu peguei essa equação que veio do movimento retilíneo uniformemente variado e usei as informações que vieram do gráfico. Tudo bem? Então, essa primeira equação, ela é consequência da substituição. Ah, tá, resolver. Beleza, resolver, vamos lá, vou organizar aqui essa ideia só para vocês entenderem, tá? Então, eu vou pegar esse cara que está aqui, jogar para o outro lado, então vai ficar 2 igual a V0 mais A sobre 2. E aqui vai ficar, desse cara vai ficar 8 igual a 2V0 mais 4A sobre 2. Ou melhor, 2A. Aí agora você pode isolar esse V0, né? Então, dessa primeira equação aqui, você vai ter que o V0 é 2 menos A sobre 2. E aí você substitui esse V0 aqui dentro e você vai achar o A. Tudo bem? Então, você ficaria com 8 igual a 2 vezes 2 menos A sobre 2, mais 2A. Aí você vai ter agora uma equação só em termos do A. Vai ficar 8 igual a 4 menos A, mais 2A. Então, você vai ter 8 menos 4 igual 2A menos A igual a 4. Uma vez que você achou o valor do A, só substituir aqui dentro, né?
Só substituir aqui dentro. E aí você vai ter que o V0 é 2 menos 4 sobre 2. 2 menos 2. V0 é 0. Certo, Carlos? Carlos Silva. Tá? Uma manipulação algébrica mesmo, tá? E o sinal positivo quer dizer que velocidade e aceleração estão exatamente na mesma direção. Como que eu poderia ver no gráfico um movimento que tivesse com a aceleração negativa, né? Então veja que a curva que descreve o movimento, a concavidade dela está apontada para cima. Isso, para a gente, é um indicativo de que a aceleração é positiva. Como seria um gráfico de uma partícula com aceleração negativa? Ele teria esse comportamento, sairia da origem e faria isso aqui. A concavidade estaria apontada para baixo. Então, esse é um tipo de movimento em que a aceleração é negativa. Quando eu tenho um movimento com aceleração positiva, a curva ela é assim. Então, a concavidade dela está apontada para cima. Quando você está falando de um gráfico de posição em função do tempo, tá, pessoal? O gráfico de posição em função do tempo. Ok? Tudo bem, gente? Perfeito. Vamos ver a outra questão que pediram para eu resolver aqui. Foi a 64. Enquanto eu pego aqui, avisos. Lista de frequência está disponível na descrição do evento. Podem preencher, né, daí da nossa aula. É só você clicar nesse botãozinho que tem um i. Aí vai estar logo embaixo do título da aula, vai estar a lista de frequência. Aí só preencher ela aí, tá, pessoal? Outro informe. Se você entrou no SIGA-A e lá está aparecendo frequência não registrada, significa que eu ainda não lancei a frequência, tá bom? Então, isso significa que ela não foi lançada ainda. Mas hoje eu já faço o lançamento das frequências, tá? Sexta-feira, a gente tem a entrega do novo relatório referente ao assunto estudado. O que vocês podem colocar? Vocês podem colocar que estudaram medição de novo, que vocês estudaram uma parte de movimento unidimensional, que vocês fizeram a revisão de cálculo 1, que vocês acharem mais pertinente. Mas lembrem de mandar na sexta-feira, sempre colocando... O responsável dessa semana é diferente da semana anterior e quando mandar o relatório, sempre mandar por e-mail, tá, pessoal? Não precisa colocar como tarefa lá, não. A tarefa eu só coloquei lá para vocês poderem baixar o arquivo e lembrar vocês, mas não precisa adicionar lá no SIGA, que eu não olhei por lá. E colocar com cópia para todo mundo, tá? Que todo mundo do grupo possa ver que recebeu. Beleza? Alguma pergunta? Tá bom. Então vamos lá, 64. Quer ver 3 bolinhas de novo? Aí não disse? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Já ajeitar, tá? Então vamos lá. Todos conseguem ler aí? Tá legível?
Perfeito. Então vamos lá. Uma bola é lançada verticalmente para cima a partir da superfície de outro planeta. O gráfico de y em função do tempo para a bola é mostrado na figura 2.36, em que y é a altura da bola acima do ponto de lançamento e t igual a 0 no instante em que a bola é lançada. A escala vertical do gráfico é definida por ys igual a 30 metros. Qual o módulo? Item A, da aceleração em queda livre no planeta, e B, da velocidade inicial da bola. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é o seguinte: quanto que vale a escala nossa aqui, né? Então, a gente tem o primeiro ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você tem 6, e daqui... Então, tem 0, Então, você está variando de 5 em 5. Concorda comigo? Ó, porque, ó, 5... Deixa eu ajeitar aqui. Então, essa nossa escala, ela está variando de 5 em 5, olha. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Todos concordam? Cada pontinho desse aqui está variando de 5 em 5 unidades. Então, agora a gente sabe exatamente os valores, porque a gente precisa, né? Então, a gente vai usar o mesmo raciocínio, olha só. Vamos pegar, aqui, ó, em t igual a 0, a partícula está aqui. Em t igual a 1, olha, bem aqui. T igual a 2, não dá para me usar porque eu não sei quanto que mede aqui. Nesse ponto, eu também não sei. 3 não dá, 4 não dá, vamos pegar aqui o 5. Então, eu tenho dois pontos que eu sei muito bem onde eles estão localizados. Então, eu vou chamar aqui de ponto 1. Então, no ponto 1, eu vou ter t igual a 1 segundo, a y final igual a 5, 10, 15. 15 metros. A aceleração eu não sei quanto é, e a velocidade inicial eu não sei quanto é. Tudo bem? Tá ok, pessoal? Todo mundo conseguiu entender aqui o que foi que eu fiz? Beleza. Agora eu vou pegar esse outro ponto 2 aqui, ó. Nesse ponto 2, o que eu sei? Que o tempo é de 5 segundos, o y final é de 0 metros, a aceleração eu não conheço e a velocidade eu também não conheço. Qual vai ser a equação que a gente vai ter que utilizar? Exatamente a do problema anterior que nós fizemos. Olha lá. Só que eu vou colocar y final, y0 ao final, mais v0t, mais meio de at quadrado. Então, como que fica? E quanto que vale a posição inicial dele, né? Daqui eu tiro que o y0 dele vale 0. Então, esse primeiro carinha aqui eu posso excluir, né? Porque eu já sei que ele é 0 pelo gráfico. E agora é só montar um sistema de novo, né? Eu vou escrever a equação para o ponto 1. Então, eu vou ter 15 igual a V0, que eu estou procurando, vezes o tempo, que eu sei que é de 1 segundo, mais meio, a aceleração, que eu estou procurando, e o tempo, que é de 1 segundo ao quadrado. Tudo bem? A gente está usando o padrão verde, né? Porque foi conhecido. Deixa eu colocar verde aqui. Verde e verde. Beleza. E para o ponto 2, a mesma coisa, né? O y vale 0. A velocidade inicial é o que eu estou procurando. O tempo é de 5 segundos. Mais meio. A aceleração é o que eu estou procurando. E o tempo, de novo, aqui de 5 segundos, só que ao quadrado. Deixa eu seguir aqui a lógica, né? 5 segundos. Opa.
Então, você tem duas equações, duas variáveis para ser determinadas novamente. Porque, olha só, quando a partícula vai andando, vem acompanhando aqui a curva em laranja, quando eu pego o ponto que t é igual a 5, qual é a localização dela? Ela está exatamente na linha horizontal, né? Então, qualquer valor que eu escolhi aqui, o y sempre vale zero, né? Se eu pegar um ponto aqui, é y igual a zero, y igual a zero, y igual a zero, y igual a zero. Certo? Todos os pontos nessa linha aqui, ó, y igual a 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 10, 15, 15, 15. Aí assim sucessivamente. Deu para entender, Wallace? Então, eu escolhi esse ponto e escolhi esse ponto. Porque são os valores conhecidos, né? Eu sei que ele está aqui a 15 e aqui eu sei que ele está em 0. Então, agora é só resolver o sistema novamente, igual a gente fez. E aí, é exatamente a mesma ideia da outra equação. Beleza, Carlos Silva? Aí você vai achar tanto a aceleração quanto a velocidade inicial da bola. Provavelmente essa sua aceleração vai dar um valor negativo, tá? Ok? Pessoal, estão me ouvindo aí? Caiu minha... Beleza. Então, essa questão é exatamente a mesma que a outra, tá, pessoal? A ideia aqui era só você saber fazer a leitura do gráfico e aí você organizar o sistema. É saber que é um movimento retilíneo uniformemente variável, identificar a variação nos eixos, né, que está variando de 5 em 5, fazer as marcações e aí monta o sistema. Pronto, montando o sistema você vai encontrar o resultado tanto da aceleração quanto da velocidade inicial de lançamento. Certo, gente? Acho que com isso, acho que a gente pode encerrar por hoje, né? 9h30, já estamos aí quase 2 horas de aula, acho que já deu para a gente fazer bastante coisa. Bem, caso vocês tenham tentado fazer mais algum exercício que, porventura, a gente acabou não discutindo aqui, ou durante as reuniões de vocês, do estudo do grupo de vocês encontraram outro, não hesitem de mandar um e-mail para mim falando, professor, olha, tivemos dificuldade na questão tal. Eu prontamente eu vou responder. Como eu tenho a lousa digital aqui, eu posso pegar o enunciado, eu faço exatamente como eu faço aqui. Passo a resolução, mostro, coloco as explicações, uso cores diferentes para vocês. Mas não hesitem de marcar, de enviar a dúvida de vocês, tá bom? Não esqueçam de preencher a frequência. A sexta-feira a gente tem nossa aulinha, a gente já começa com outro assunto. Sexta-feira vai ser aula de, deixa eu ver aqui na programação, se eu não me engano, eu acho que é vetores, né? A gente já começa a discutir vetores. Isso. Na próxima semana a gente começa a falar de vetores. Vai ser o capítulo 3, tá bom? Do Fundamentos da Física. Eu vou de novo disponibilizar o capítulo lá da 9ª edição, mas é só por uma questão mesmo de formato de arquivo, tá, pessoal? É porque da 10ª ele não está vindo em PDF, ele está em EPUB, e aí eu não consigo disponibilizar para vocês. Mas o conteúdo é o mesmo, só é a questão gráfica que muda um pouquinho, mas as questões são basicamente as mesmas, tá bom? Então, vou disponibilizar para vocês na sexta-feira. Também a videoaula relacionada a esse assunto. Se eu não me engano, esse assunto vai ser dividido em 2 videoaulas, eu fiz separado, tá? É uma primeira parte em que apresenta a definição de vetores e propriedade de vetores, e uma outra parte que fala sobre as operações de produto escalar e produto vetorial. Então, vão ser 2 vídeos que vão ser disponibilizados para vocês. Vou colocar a indicação também de resolução de exercícios, para que vocês possam já ir trabalhando. E é isso, gente. Tentar estar estudando, montar o cronograma de estudo de vocês, e vamos trabalhar, beleza?
Deixa eu desligar aqui a gravação.